Amados amigos queridos, nós estamos num dia que simbolicamente para nós tem todo o significado. É o aniversário da encarnação de Deus. O Natal de Jesus Cristo representa o início de uma história de amor. Aliás, uma história que começou até na eternidade, diz a Bíblia Sagrada. E essa história de amor por você, por nós, ela culmina na cruz do Calvário, mas sobretudo naquele domingo da ressurreição. Que o Senhor seja dignificado. E que este domingo tão especial na vida da humanidade. A humanidade foi dividida, a história foi dividida em antes e depois de Jesus Cristo. Tal o impacto de Jesus na história. Assim, nós damos as boas-vindas a todos os nossos amigos, irmãos, aqueles que estão conosco no presencial e aqueles que estão nos acompanhando e participando do culto nos seus lares, nos seus telefones celulares. E nós estamos no domingo 25 de dezembro de 2022, na Igreja Batista Sião, em Salvador, no estado da Bahia. Todos são bem-vindos. Se você não tem em Salvador a sua família de fé, esta família o abraça. Esta família a abraça. E queremos servir, ministrar, compartilhar a palavra de Deus com você. Sejam todos, portanto, bem-vindos. Continuemos de acordo com o programa traçado. Oremos. Senhor nosso Deus, querido amado Pai, graças te damos por tudo, por estar aqui, Pai, na tua casa, ouvindo a tua palavra. Seja conosco, seja com o pastor Walter, com os outros pastores, seja com quem vai trazer a tua palavra, para que possamos ouvir o verdadeiro sentido do Natal, Pai. Que assim seja com todos nós, com nossas vozes. Graças te damos por tudo. Que assim seja para a tua honra, a tua glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Soa sinos no ar para dizer Jesus é rei. Estão a cantar ao Senhor e a lhe render todo louvor. Povo de toda a terra, essa grande história devemos anunciar. Eis a soar sinos no ar, Jesus nasceu. Estão a cantar, temos sem hesitação, felizes com vigor, pra relembrar que hoje nasceu o Salvador, que veio ao mundo nos livrar do mal e do pecado.
História devemos anunciar, eis a sua sinos no ar, Jesus nasceu, que veio ao mundo nos livrar do mal e do pecado, trazendo a paz e prazer, paz e prazer, trazendo a paz e prazer. Amém. Louvado seja o nosso Deus. A graça e a paz do Senhor esteja com todos que estão aqui nesta manhã e com você que está cultuando conosco através da live. Graça e paz de Jesus. Quero te convidar a ficar em pé neste momento. Nós iremos proceder a uma leitura bíblica que se encontra no livro do profeta Isaías e estaremos lendo dirigente, congregação e todos. Leiamos dirigente. Eis a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo o monte e todo o outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Congregação. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá. Pois a boca do Senhor o disse. Eis que o Senhor Deus irá com poder, e seu braço dominará sobre ele. Eis que o seu galardão está com ele, e a sua recompensa diante da sua face. Todos, como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. E hoje celebramos o nascimento do nosso Cristo, o nascimento do nosso Salvador. Hoje nós celebramos o início do cumprimento da profecia, quando Deus falou, e eis que a Virgem conceberá. Hoje nós celebramos este momento, hoje nós celebramos o início da nossa salvação, como fez o profeta no templo quando apresentou Jesus. Senhor, muito obrigado porque os meus olhos puderam ver a tua salvação. E é isso que nós celebramos hoje. E vamos cantar ao nosso Senhor, porque ele nasceu humilde e ele nasceu em um lugar humilde, e é isso que nós vamos cantar neste momento. Num berço de palha humilde nasceu Jesus pequenino, sem ter nada seu. Brilharam no pobre lugar que para o menino servia de lar. Jesus ao meu lado vem sempre ficar, guiando os meus passos por onde eu andar. Tu foste criança, vem abençoar a toda criança em
todo lugar. Pequena vila de Belém repousa em seu dormir, enquanto os astros lá no céu estão a refugir. Porém nas tuas trevas resplende eterna luz, incomparável, divinal, nasceu o bom Jesus. O dom glorioso divinal nenhum alarde faz, pois Cristo aos homens nosso Deus concede graça e paz. Sereno e muito humilde, vem Ele ao mundo assim, trazendo a todos redenção, mostrando amor sem fim. Habita em nossos corações, infante Rei Jesus, pois desejamos contemplar visões de tua luz. Nos céus proclamam anjos o amor do Deus fiel. Ó, vem, Senhor, em nós morar, o eterno Emmanuel. Senhor Jesus, Deus Pai, oramos a Ti, agradecidos, porque o Senhor enviou seu Filho até nós, e isto é o Natal. Quando nós aprendemos que nós precisamos oferecer o nosso melhor, porque o Senhor nos deu o seu melhor, que era o seu Filho único. Te agradecemos e pedimos que o Teu Santo Espírito possa fazer esse sentimento nascer dentro do nosso coração e possamos oferecer a Ti sempre o melhor do que nós temos. É o que te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. E neste momento nós teremos uma apresentação do Ministério Mãos e Vidas.
Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá a vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá a vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá a vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá a vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora. Santo é o Senhor. Convidamos os diáconos escalados para este momento, para que tomem lugar junto ao gasofilácio. E nós vamos fazer o sustento da casa e da causa do Senhor. Pedimos que os irmãos, por obséquio, venham pelo meio, voltem pelas laterais, enquanto nós estamos cantando este belo hino que nos induz a celebrar o nome do Senhor. Aclame ao Senhor. Cantaremos agora. Meu Jesus, Salvador, Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
amém. Os irmãos querem ficar de pé por obséquio, porque nós vamos orar nesse momento e vamos entregar ao Senhor estes recursos para a expansão do seu reino. Convidamos o irmão diácono Gildeval Silva a vir ao microfone nesse momento para a oração desse instante. Por mais uma vez estarmos em tua casa para orar e glorificar o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos deste força, saúde, de nessa manhã estarmos aqui em tua presença, Pai eterno. Te damos graça por todos aqueles irmãos que puderam nessa manhã estar contribuindo para o crescimento e a manutenção da obra do teu reino, Pai eterno. Te dou graça pela diretoria da igreja, te dou graça por todos aqueles irmãos que de alguma forma estão trabalhando para a manutenção dessa casa, Pai eterno. Te damos graças por tudo, te pedimos para aqueles irmãos que no momento não podem estar aqui, por algum momento de enfermidade, por algum momento, por alguma circunstância de dificuldade, mas te pedimos, Senhor Deus, que nesse momento tu vai ao encontro destes irmãos, Pai eterno. Muitos irmãos estão enfermos, Pai, e toma conta deles. Amém. Te damos graças por tudo, dai-nos um dia na tua santa presença, em nome de Jesus, amém. Amém. Por favor, irmãos, voltem aos seus assentos, porque agora nós vamos continuar em oração, e nós queremos orar com os irmãos. Os irmãos têm pedidos para colocar nas mãos de Deus agora. Levanta a mão. Quem tem um pedido, 2 pedidos ou mais, isso, nós vamos orar pelos irmãos nesse momento. E eu gostaria de fazer umas comunicações também, pedindo que os irmãos prestem bastante atenção. Alguns irmãos parece que não entenderam o nosso calendário até o começo do ano que vem. E eu quero começar com o domingo, dia 1º de janeiro, domingo próximo. Nós não vamos ter a escola bíblica dominical, mas vamos ter o culto divino, às 10h15, normalmente. À noite, o culto será online, a igreja ficará fechada. Domingo que vem. No sábado, dia 31, às 19h, 19 horas, daremos início ao culto de recepção do novo ano, o culto em que nós agradecemos 2022 e colocamos diante de Deus nossos pedidos e expectativas para 2023. O culto será 19 horas, repetimos, 19 horas, terminaremos cedo, então fica marcado, anote por favor na sua agenda, o culto não é 10h30 como fazíamos antigamente, é 7 da noite. Quarta-feira é o nosso culto de oração, mas hoje, às 6 horas, daremos início ao culto com a cantata Maravilhas Divinas, Maravilhas de um Natal de Amor. É a cantata do nosso coro El Shaddai. E esperamos que tenha o mesmo brilho nos olhos e no coração de domingo passado. Foi linda a apresentação à noite do louvor jovem. E hoje à noite nós queremos que toda essa beleza seja depositada aos pés de Jesus Cristo. Mas o irmão vem, a irmã vem, traga a família, convide os seus amigos. Às 18 horas estaremos iniciando também o culto com a cantata, o culto de Natal, com a cantata Maravilhas de um Natal de Amor. Então esses são os pedidos que os irmãos apresentaram e essas são as comunicações que eu desejava fazer nesse momento.
Podemos orar? E se alguém quiser se ajoelhar ou ficar em pé, faça isso, por favor. Oremos. E mais uma vez, Pai, é diante de Ti que nós estamos, agradecidos pela Tua intervenção em nossas vidas, pela Tua bondade e benignidade diária, pela salvação em Cristo, pelo significado deste dia tão abençoado. E nós te pedimos, Pai, que ouças as orações que tuas filhas, teus filhos estão fazendo agora. Sabes a necessidade de cada um, mesmo aquele que não levantou sua mão, mesmo aquele que está fazendo a oração silenciosa. Nós pedimos, Pai, que olhes para a necessidade, para a crise, para o problema de saúde, para o desemprego, o problema econômico, o que seja que alguém tenha. Tudo seja aconselhado pelo Teu Espírito, ministrado pelo Teu Espírito. E dá-nos a paz, dá-nos direção e unção pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Queiram voltar, irmãos, seus assentos. O grupo Le Sorelle, o grupo das irmãs, volta a cantar nesse instante. E que lindas músicas, como nós somos abençoados, irmãos, pelo tempo que essas irmãs gastaram ensaiando, para que este momento seja perpetuado na nossa lembrança, na nossa memória, e que o Natal de 2022 seja uma realidade, não apenas um conto, não apenas uma história, mas seja uma realidade em nossa vida, que Cristo nasça em cada coração, que Cristo oriente, guie cada pensamento, e que esse novo ano de 2023, ele nos traga não somente surpresas, mas sobretudo a bondade de Deus sobre a nossa vida. Amém e amém. Coro, o grupo Le Sorelle canta nesse momento. O povo que andava em trevas, sem rumo, sem ter direção, feliz há de ser muito em breve, a luz gloriosa verá. Virá, pois assim prometeu-nos, as trevas irá dissipar, então sua luz fulgurante irá sobre o mundo brilhar. Veio prometida luz, nossa noite faz brilhar, o povo que andava em trevas, sem rumo, sem ter direção, feliz há de ser muito em breve, a luz gloriosa verá. Virá, pois assim prometeu-nos, as trevas irá dissipar, então sua luz fulgurante irá sobre o mundo brilhar, irá sobre o mundo brilhar. Vem, Senhor, tua luz brilha. Vem.
os pastores a seguir, o bebê a procurar, em um berço humilde vão encontrar. A estrela ao lugar guiou, o som que ecoa pelo céu, o rei Belém nasceu. Na escuridão e que faz tudo certo está, luz que mostra onde caminhar, guia onde o bebê está. Ela é a estrela de Davi, Deus chegou onde estamos nós, luz que marca que o rei nasceu, veio hoje um toque lá do céu. Vozes enchem todo o ar, anjos cantam sem cessar, luz tão fulgurante viram pelo céu. Se um calor sentiu-se ali, Que a paz entre os homens bons, haja luz que brilha na escuridão e que faz tudo certo está, luz que mostra onde caminhar, guia onde o bebê está. Ela é a estrela de Davi, Deus chegou onde estamos nós, luz que marca que o rei nasceu, veio hoje um toque lá do céu. brilhante luz do céu, que quebrou a escuridão, chegou a Santa luz, luz que brilha na escuridão e que faz tudo certo está, luz que mostra onde caminhar, guia onde o bebê está. Ela é a estrela de Davi, Deus chegou onde estamos nós, luz que marca que o rei nasceu, veio hoje um toque sim, luz que brilha na escuridão e que faz tudo certo está, luz que mostra onde caminhar, guia onde o bebê está. Ela é a estrela de Davi, Deus chegou onde estamos nós, luz que marca que o rei nasceu, veio hoje um toque lá do céu, do céu, do céu, do céu, do céu, do céu, do céu. Veio hoje um toque lá do céu. Irmãos, tivemos um toque do céu. Que maravilha, como Deus é bom e como nos proporciona uma manhã de alegria, de gozo espiritual. Irmãos, por favor, abram suas Bíblias em João capítulo 1, exatamente o primeiro versículo. Eu leio até o 3 e depois o 14. Vou fazer a leitura na nova versão transformadora. Leia na sua versão querida, aquela que toca no seu coração. Na transformadora diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e com ele nada foi criado. E sem ele, desculpem, nada foi criado. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso,
e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos essa sua glória, a glória do Filho único do Pai. Eu acho que não podia ser mais clara a leitura e essa interpretação que foi dada pela Nova Versão Transformadora. Irmãos, as fontes ensinam que palavra é um conjunto de sons, isso é uma definição científica, né? É um conjunto de sons articulados que expressam ideias e são representados por uma grafia, formada por uma reunião de letras que, quando agrupadas, formam as frases. Essa é uma definição, mas que tem uma base científica. Iríamos, sem dúvida alguma, longe, se nós quiséssemos explorar esse tema pelo seu aspecto linguístico, a palavra, o aspecto semântico, o significado da palavra, o aspecto gramatical, o que ela faz dentro da frase, se qualifica, se identifica, se mostra uma ação e assim por diante. Mas a nossa breve reflexão tem a ver com o seguinte: uma palavra pode ser uma pessoa? Essa é a nossa pergunta. E ela vai nortear a nossa reflexão. Palavra pode ser uma pessoa? Porque o texto diz que no princípio, aquele que é a palavra já existia. E é desse modo que a Nova Versão Transformadora coloca aquela antiga, conhecida e tradicional tradução: no princípio era o Verbo. E esse aqui é chamado de o prólogo do Evangelho de João, e representa, sem dúvida alguma, um resumo poético de toda a teologia e de toda a narração evangélica. Mostra um grande ciclo, ou seja, mostra o Filho de Deus, Jesus Cristo, desce do céu até o nível nosso, o nível do ser humano, sobe de volta ao céu, levando agora o homem, o ser humano, consigo até o nível do divino. Essa história resumida é linda, porque nos leva agora para uma dimensão que não é essa que nós vivemos no dia a dia, é uma dimensão espiritual. Então é assim com a vinda de Cristo, quando se inaugura a longamente esperada nova criação, tanto do universo, como diz Romanos 8, quanto da humanidade, como diz 2 Coríntios 5, e eu digo que nós temos aqui uma maravilha de um Natal de amor, já antecipando o que vamos apreciar hoje à noite, nos inspirar hoje à noite com a cantata do coro El Shaddai. O texto que nós escolhemos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E esses versículos relembram o livro do Gênesis e mostram que a palavra, ou seja, o Verbo, no momento da criação, já existia, porque não foi criada por Deus. Era próprio Deus.
Como a igreja primitiva soube colocar tão bem esse artigo de fé em forma de hino. E aqui nós temos um antigo hino que o apóstolo Paulo colocou numa das suas cartas. E nessa sua carta aos Filipenses, ele diz o seguinte, olha, um hino que era cantado pela igreja apostólica naquele tempo. Tenho a mesma atitude demonstrada para Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Não é lindo esse hino? Não é maravilhoso? E não nos faz também genuflexar diante de Jesus Cristo, aquele que veio para nos levar? Então, diz ainda a Escritura Sagrada que, sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Pois, como em Israel antigo, os atos salvadores de Deus eram cantados e eram exemplos. E eu diria que um dos exemplos são os salmos. Por exemplo, o Salmo 78, o Salmo 105, que os irmãos podem procurar depois, o Salmo 106, o Novo Israel resume toda a história sagrada do seu tempo, a história da salvação em um hino. Isso quer dizer que não temos apenas uma reflexão, uma afirmação teológica, mas nós temos uma adoração. A teologia se torna adoração, um ato de celebração em termos de ações de graça, que é o que nós estamos fazendo nesta manhã. E desse modo, esse hino de louvor a Deus, que ressalta a sua benignidade, a sua salvação, esse hino retrocede ao passado, bem passado, e reflete o presente, apontando agora para a eternidade. E esta é uma maravilha de um Natal de amor, sem dúvida alguma. O Verbo de Deus, a Palavra de Deus, Jesus Cristo, a grande comunicação de Deus, como dissemos no domingo passado, a sua vinda, a sua vida, são interpretadas como o modo de Deus se comunicar conosco. E aí nós temos uma outra palavrinha. A que foi traduzida como palavra é a palavra logos. Então, logos é uma das palavras mais ricas da história religiosa, meus amigos, meus irmãos. Era bem entendida pelos judeus, porque a palavra, aprende a palavrinha na língua de Jesus, era davar. Então, a palavra era vista como uma energia soberana que trazia as coisas à vida. Está lá em Gênesis. Também era como algo que podia queimar como fogo ou quebrar como um martelo, como diz Jeremias, o profeta, como algo que executava os planos de Deus, como Isaías menciona em 55,
e como uma revelação da vontade de Deus, como o Salmo 119 também declara. Já para os gregos, os judeus chamavam davar, não era? Mas os gregos chamavam logos mesmo. É um princípio da filosofia, não é uma força pessoal, não, é mais pensamento do que palavra. Heráclito, filósofo, ele disse que o logos era o alicerce da ordem, era o alicerce da continuidade, quer dizer, tudo estava fundamentado, baseado no logos, num mundo que era de fluxo e refluxo, como a maré alta e a maré baixa. E os estoicos, que eram também um grupo filosófico da antiga Grécia, os estoicos disseram que a mente de Deus dá ao universo a sua estabilidade. E Filo de Alexandria, que era judeu por sinal, ele interpretou como sendo a chave para o sentido e a razão da vida. Pois é. A Igreja Apostólica, por sua vez, a Igreja dos Apóstolos em Jerusalém, por sua vez, fazia da pregação um ministério do Logos. Um ministério da palavra, claro. E o conteúdo da mensagem era o próprio Cristo. E por esse motivo, Jesus é o verbo da vida. Jesus é a palavra da vida. Jesus é a vida. Em resumo, o verbo, a palavra de Deus, é um poder divino, é um princípio racional e é ao mesmo tempo uma proclamação salvadora. O judeu entende, o grego entende, e o cristão entende e proclama. E a versão chamada Nova Tradução na linguagem de hoje, sabe como é que diz? Diz assim: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Uma afirmação de uma realidade pré-criação, porque a criação se fez através dessa mesma palavra. Daí as lições. Não uma lição da teoria da comunicação, geral da comunicação, como ensinou Václavski, não uma teologia desse tipo, mas uma teologia da comunicação divina. E o verbo sempre foi uma realidade, pois no princípio da própria criação do mundo, das coisas, dos seres, o verbo já era Deus. Por natureza eterna, então, Deus se comunica. Ou seja, os ídolos são mudos, não se comunicam. Isso está em 1 Reis, está no Salmo 115, em Abacuque 2, etc. Mas Deus sempre teve uma palavra, assim nos profetas e por fim em Jesus Cristo, a palavra feita carne, a palavra que se torna carne e osso, como disse a tradução lá no comecinho. Então, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós, diz o verso 14 de João 1. O prólogo do Evangelho, então, meus irmãos, eu sinto que ele vai crescendo, vai se tornando uma sinfonia sublime, vai se tornando uma verdadeira sinfonia maravilhosa, majestosa, atingindo o seu clímax, transbordando de significado e como uma cachoeira, e rompe no verso 14. E eu sinto nisso aí mais uma maravilha desse Natal de amor, de que hoje à noite
o coro vai cantar. Toda a história, portanto, do Verbo de Deus antes da encarnação for apresentada. A essência de Deus, tudo isso aí em João 1. A essência de Deus, a eternidade de Deus, a divindade de Deus, de Cristo, da palavra, e a sua função criadora. E agora o evangelista vai e diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Como diz a tradução corrente, ou como já foi colocado, o Verbo se tornou carne, armou sua tenda no nosso meio e nos presenteou a plenitude da vida divina, a vida eterna. O Verbo então veio a fim de ser uma ponte, a fim de aproximar Deus dos seres humanos e as pessoas de Deus. Em Jesus Cristo, Deus pronunciou sua palavra final e para todo o tempo e para a eternidade. Sim, Jesus fez-se ser humano, vestiu a nossa pele, tornou-se como nós em tudo, menos no pecado. Única coisa que não. E aí tiramos umas lições, e são essas que ficam para os irmãos e para nós. Primeiro, o Verbo de Deus se tornou ser humano para destruir as forças do mal. O Verbo assumiu nossa natureza para que pudéssemos assumir a sua natureza. O Verbo de Deus participou de nossa miséria para que pudéssemos participar de sua plenitude. O Verbo andou em nossas trevas para que pudéssemos andar na sua luz. E experimentou nossa fraqueza para que pudéssemos experimentar e participar da sua vida em abundância. Então, Jesus, como Verbo de Deus, é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, é o Evangelho de Deus. E então o Verbo se fez carne para a salvação de todo aquele que crê. A encarnação do Verbo é sinal desse imenso amor de Deus por nós. Por todas essas razões, nós temos em João 1 e 2, e sobretudo no verso 14, o ponto essencial sobre a unidade da criação, a unidade da revelação e a unidade da redenção em Cristo Jesus, porque aquele que cria pela palavra também se revela pela mesma palavra, e essa palavra é salvadora, e ela veio para salvar você e salvar você. Eu posso fazer um apelo? Quero fazer um convite, enquanto a igreja ora, por favor. Então, enquanto os irmãos estão orando, eu faço um convite aos queridos amigos, e aos queridos amigos que nunca deram uma resposta, eu diria responsável mesmo, uma resposta que seja um compromisso com Jesus Cristo, para hoje e para a eternidade. Eu quero convidá-la e convidá-lo a dizer: Jesus, neste Natal, nasce em mim. Você pode dizer isso? Se você pode dizer isso, eu quero conhecer você e a igreja quer ajudá-lo. Levante a sua mão. Diga isso: pastor, eu quero que a igreja me ajude a conhecer mais de Jesus. Aí nós vamos ter um grupo na igreja especializado para lhe orientar, para discipular você, para estudar a palavra com você. Você pode nos procurar depois do culto. Também teremos muita alegria em atender
e encaminhar. Que o Senhor, portanto, nos abençoe, nos guarde e nos encaminhe todo o tempo. Amém e amém. Quero te convidar a se pôr em pé neste momento. Estaremos cantando o hino 91 do HCC, que diz que Jesus é o nosso Rei da Paz, é o nosso Príncipe da Paz. Noite de paz, noite de amor, dormem todos em redor, em Belém Jesus nasceu. Ele é o nosso Rei da Paz. Rei da Paz, Rei de amor, é Jesus o Salvador. Vinde todos e rogai, que nos venha abençoar deste mundo a luz. É o Senhor Jesus. Amém, amém. Meus amados, que hoje seja um dia de muita alegria, junto com seus familiares, que seja um dia de muita paz, como nós acabamos de cantar. E que esta semana traga também muitas bênçãos. Não esqueçam que hoje à noite, 18 horas, temos a cantata Maravilhas de um Natal de Amor. Não esqueçam que sábado, às 19 horas, o culto de recepção do novo ano. E no domingo, nós vamos ter às 10h15
a celebração da palavra de Deus, pregação da palavra de Deus, o anúncio da mensagem divina, mas no domingo 8, segundo domingo, vamos celebrar a ceia do Senhor. Não será domingo que vem, no outro domingo, domingo 8 pela manhã. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos agora e para todos sempre. Amém.